Marcos 4, verso 23, vai dizer: quem tem ouvidos... De novo, 1, 2, 3, quem tem ouvidos... Vai ficar mais forte, que eu acho que alguns não ouviram. 1, 2, 3, quem tem ouvidos... Então o segredo está em ouvir. O segredo está em ouvir. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou vendo pessoas que não estão me ouvindo, estão voando. Estão voando, estão olhando para o vento, olhando para o nada. E é interessante falar sobre isso. Continua com a sua Bíblia aberta, por favor. Porque às vezes nós ficamos perguntando assim: como pode? Às vezes Deus usa uma pessoa no altar, algumas recebem, outras não. Já parou para pensar nisso? Já se questionou acerca disso? Por quê? Por que será? A questão está ligada à mensagem? O problema está no mensageiro? Ou o problema está no solo que recebe a semente? Porque a mesma semente, ela é semeada para todas as terras. Agora, tem terras que estão limpas para receber a palavra. Outras estão cheias de impurezas, e não adianta a semente que jogar, não adianta o adubo que colocar, não adianta a água que for derramada, a terra não foi preparada para receber a semente. Então o segredo não está nem no semeador, que também não sou eu, e nem na semente. O segredo, a semente está sendo colocada, que é a terra, que somos nós. Então, o segredo está em ouvir. Porque essa parábola, ela é aplicada em cerca disso. Sobre aqueles que ouvem. E é engraçado que Jesus vai dizer aqui, é importante depois de você ler em casa o capítulo 4, que Jesus vai, depois quando ele for explicar a parábola para os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, ó: se vocês não conseguem compreender essa parábola, vocês não vão conseguir compreender mais nenhuma, Marlon. Jesus está dizendo: se vocês não conseguem compreender essa parábola, vocês não vão conseguir compreender nenhuma. Então, essa parábola não estava ligada à complexidade dela, mas a verdade que ela carregava e carrega até hoje. Então vamos ler essa parábola agora. Capítulo 4. Se irmãos puderem acender de novo para mim, por favor, que a igreja leia comigo. Marcos 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Olha a primeira palavra que ele inicia a parábola: ouvir. Ouçam. Ouvir. Eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma outra parte em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto, vingando e crescendo, deu fruto e produziu 30, 60 e a 100 por um. Ele encerra dizendo: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir. Está entendendo que o segredo está em ouvir? Ele vai continuar nos versos seguintes a explicar o significado dessa parábola. Nós precisamos entender que é uma sequência espiritual. Se você olhar, é uma sequência. No primeiro solo, a semente, ela nem vai germinar. Ela vai cair no caminho, a ave vai vir e vai pegar. A segunda etapa é aquela que começa a germinar, mas ela não tem profundidade, e por não ter profundidade, a raiz seca, e aí não vinga. A terceira fase da etapa cristã
é aquela que ela vai germinar, vai crescer. Só que os espinhos e as ervas daninhas sufocam ela, a ponto de que ela está grande, mas não dá fruto. E a quarta etapa, que é aqui onde eu creio que todos estejam aqui, é aquela que cai em terra boa. Ela germina, ela cresce, não tem sufoco e ela frutifica. Algumas frutificam 30, outras 60, outras 100 por 1. Eu vou explicar cada uma dessas etapas. Só que é engraçado que quando eu era mais novo, eu olhava para essa parábola de forma diferente. Eu achava que, na minha mente, de Fantástico Mundo de Bob, eu imaginava que o semeador saiu a semear, e no alforje dele, na saca dele, estava furada, e conforme ele saía para semear, as sementes iam caindo, mas não era isso. O texto é bem claro. Ele diz que o semeador saiu a semear, e quando ele lançava a semente, nesse lançar, parte, cada uma cai em uma terra. Tá, Ana, mas por quê? Qual a diferença do que você pensava antes para hoje? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos entender que nenhum semeador, nenhum lavrador, ele quer desperdiçar semente. Ele não joga sementes ao ermo. Para o semeador, toda semente tem valor. Por que tem valor? Porque ela tem um potencial de produzir mais sementes. E a grande verdade que nós precisamos entender é que o nosso Deus, ele faz questão de cada uma das sementes que ele tem lançado. Ele não quer perder semente nenhuma. Deus não lança a palavra dele ao vento. Para ele, toda palavra tem valor. Para o grande semeador, toda palavra vai frutificar. Para o semeador, toda a terra que ele jogar a semente vai germinar. Então, para o semeador, que ele valoriza a terra, quem são algumas pessoas para não dar valor a você? Por que você ainda se importa com pessoas que ficam te colocando para baixo, te vitimizando, falando que você não consegue, que você não é ninguém, que você não tem dons, que você não tem talentos? Até quando você vai ficar dando ouvidos para essas pessoas, enquanto o semeador está falando assim, ó, tem valor, eu acredito, vai germinar, vai crescer, vai frutificar, eu vou cuidar. Ei, você tem valor. Você tem valor. Ah, pastor, mas isso aí é só o seu achismo. Não, fica tranquilo, porque comigo eu gosto de Bíblia. Então eu falei que o segredo não está nem na semente, nem no semeador. O segredo está terra. Falando em terra, então vamos voltar no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a... Então a terra foi criada por ele. E tudo que ele cria é... No princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou a terra foi o Eterno. E tudo que ele cria é... E tanto é que a Bíblia vai dizer isso, Emerson, constantemente. Quando Deus está criando, na criação, ele cria a terra e ele diz assim, ó: e disse Deus que era bom. E aí, ele não só vê que é bom, ele libera uma palavra de bênção para a terra. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Você pode esquecer a mensagem toda, só não esqueça essa parte. Porque Deus, ele cria algo bom, e além de ser bom, ele libera a palavra de bênção. Ele dá uma ordem para a terra. Ele fala assim: terra, você será abençoada, e você vai frutificar. Que em você, terra, nasça árvores frutíferas, árvores que deem sementes. Você vai prosperar.
Então nós temos um Deus que cria essa terra, a terra é boa, e além dela ser boa, esse Deus ele libera uma palavra de bênção para a terra: vocês vão prosperar. Até aqui tranquilo? Então Deus cria a terra, que é a matéria-prima que nós estamos falando, e não, ele não só cria, ele libera uma palavra de bênção, e ele diz que depois da palavra dele que é liberada, haja. Essa terra começa a produzir árvores frutíferas, e começa a brotar. Eu fui tentando imaginar árvores brotando de tudo quanto que é lugar, somente da palavra dele, somente pelo poder da palavra. E ainda tem pessoas que não acreditam, oram a ele e não acreditam no poder da palavra. Está esperando o céu rasgar, está esperando o anjo descer, está esperando o anjo vir com a espada, mas ele não precisa mandar o anjo, ele não precisa rasgar o céu, ele só precisa liberar a palavra, porque quando ele libera a palavra, toda a terra precisa se movimentar. Então, para essa infertilidade, Deus já está liberando palavra. Ei, ventre, seja aberto. Para essa enfermidade que tem assolado a tua casa, Deus já está liberando uma palavra, a cura para você. Para essas portas que estão fechadas, ei, hoje o céu já está dizendo: ei, porta, você será aberta. Vai ter salvação na sua casa. Seus filhos serão fortes. Ei, seu marido vai se curvar a Deus. Seus filhos serão uma bênção. Os filhos dos seus filhos sentarão à mesa. Porque é sobre a palavra dele. E ele vela pela palavra dele. Ele vela pela palavra dele. Só que agora começa um problema. Agora o problema, nós precisamos entender, o problema não está ligado a ele, porque ele criou o que era bom, e ele liberou uma palavra profética de bênção. Só que tem um problema agora. O homem peca. O homem está plantado no lugar que tudo prosperava. E após ao pecado do homem, ao erro do homem, Deus libera sentenças devido aos erros. Ele libera a sentença para o homem, ele libera a sentença para a mulher, ele libera a sentença para a serpente, só que ele também libera uma sentença para a terra. Ele fala: terra, agora você será amaldiçoada. Mas calma aí, foi Deus que criou. Deus liberou uma palavra de bênção, pastor. Está contradizendo? Não. Está ligado ao erro. Então a terra não deixa de ser abençoada. Ela só recebe sentença quando há erro. Então quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, é porque Deus é ruim? Não, Deus é bom. Ele te criou sendo bom. Ele viu que o seu projeto era bom. Ele liberou palavra de bênção para a tua vida. Mas quando as coisas começam a dar errada, quando nós cometemos, Ele libera uma palavra para a terra. Terra, a partir de hoje, você vai continuar a brotar, vai continuar a crescer, vai continuar a germinar. Só que junto vai nascer espinhos. Ei, homem, se você quiser ter fruto dessa terra, agora você vai precisar suar. Antes você não precisava fazer nada, eu só liberava a palavra, nascia. Agora, se você quer alguma coisa, você vai precisar se dedicar, vai precisar se esforçar. Você lembra que todas as vezes que Deus chama um homem ou uma mulher na Bíblia, Ele sempre libera uma palavra? Qual é a palavra que Ele libera? Olha, eu estou contigo, mas tão somente esforça-te. Olha, agora se você quer ter fruto, vai precisar ter esforço. Você vai precisar limpar essa terra, cuidar da terra, tirar pedras, tirar espinhos, tirar ervas daninhas, se você quiser de fato frutificar. Mas nunca se esqueça que quando Deus criou, a terra era boa.
independente dos erros, já foi liberada uma palavra de bênção. Eu estou falando isso, eu preciso frisar, focar muito nisso, porque tem pessoas que entraram aqui mediante a erros, mediante a maldição passada, a erros familiares, a erros cometeram a semana. Ei, independente do seu erro, você foi criado por um ser, e quando ele te criou, ele falou assim: é bom que eu criei. Além de ter te criado, ele falou assim, ele liberou uma palavra de bênção: você vai crescer, você vai multiplicar, você vai florescer. O problema é que algumas coisas não estão acontecendo na sua vida e nem na minha. Não é devido a ele, é devido aos nossos erros. São as nossas falhas que têm criado no meio do solo algumas coisas que estão impedindo de germinar. Deixa eu tentar exemplificar melhor essa parábola e terminar ela. Você já foi em algum sítio, ou uma mega empresa, ou até no centro de algumas cidades, onde você vê aquele gramado lindo, ou aquele jardim lindo, cercado, e normalmente o agricultor ele coloca uma plaquinha: não. Já viu isso? Mas todos nós já vimos isso. Tenta imaginar Deus fazendo isso conosco. Ele pega um terreno improdutivo, ele cuida, ele lavra, ele lança semente, ele rega todos os dias, ele dá o sol necessário, ele apara o que tem que ser aparado, ele cerca para que o inimigo não entre. Ele tem o maior cuidado, ele vai cercando toda a grama, ou todo o jardim, para que ninguém entre, para que não estrague a criação. Mas existem alguns que eles querem cortar caminho. Eu fico imaginando alguns campos de futebol, não sei quem mora perto aqui de campo de futebol, já passou por algum campo de futebol. Normalmente você olha para um campo de futebol que é cercado por casas. Se esse campo não for cercado por grade, dificilmente aquela grama ela é perfeita. E aí normalmente você vê que no meio do caminho, aonde deveria ter só grama, existem alguns caminhos. Já observou isso? Porque tem pessoas que têm preguiça de percorrer o caminho necessário para chegar no objetivo. E aí por isso eles preferem cortar caminho, ainda que for pisando por cima dos outros. Tem pessoas que estão te olhando e estão vendo a grama perfeita, estão vendo o jardim perfeito, mas eles querem cortar caminho, querem chegar a um lugar onde você chegou. E aí o que eles fazem? Eles começam porque quer chegar mais rápido. Só que esse passar no meio da grama, com o tempo, com a quantidade de pessoas, ali passa a se tornar um caminho. E por que se torna um caminho? Porque de tanto ser pisado, aquele solo passa a ficar rígido. E pela rigidez do barro, não penetra a água. E por não penetrar a água, que é a vida, aquele solo não brota a vida. É um solo como se já tivesse morto. Eu não disse que o solo está morto. Eu disse que é como se estivesse. Porque eles pisam. É de tanto andar, vai acabando a vida. Então eu estou dizendo que o jardim está perfeito, porque ele criou o jardim perfeito. Mas que devido a tantas pessoas andarem, e até mesmo você não se firmar, sempre viver só andando, igual um andarilho, o que deveria ser produtivo, já não é mais, se torna um caminho.
Agora eu estou falando da primeira fase da parábola, das sementes que caem à beira do caminho. Então, a terra, ela foi feita perfeita, e eu preciso que os irmãos tentem se conectar com a cena de um agricultor. Porque, irmãos, o agricultor, ele não vai preparar só parte de um terreno. Se o objetivo dele é plantar e colher, ele prepara todo o terreno. Ele não prepara parte dele, parte deixa rígida, parte deixa com pedras e parte deixa com espinhos. Esse semeador aqui, antes dele semear, ele preparou o terreno. O terreno foi arado. O terreno foi limpo. Só que no tempo entre ele semear, tiveram pessoas que andaram no meio do terreno, pisaram nessa terra. Tem terra aqui que recebeu tanta pisada, tanta pisadura, que a rigidez tomou conta dela. Não permite mais a água da vida penetrar. E aí não importa a semente que é liberada, porque não se trata da semente, se trata do solo. É um solo que se tornou rígido demais. Rígido por causa do agricultor? Não. Por causa de terceiros. Eu sei que a culpa também não é sua. Mas enquanto você se permitir ser pisado ou pisada, você nunca vai frutificar. Aí o semeador lançou a semente, e a semente cai à beira do caminho. E ela cai à beira do caminho, o texto vai dizer que a ave vem. E ó, essa semente não chega nem a germinar. Já viu aquele feijãozinho que a gente joga no chão, perto de uma terra da nossa casa? Que alguns dias depois que a gente olha, a gente já vê já algumas raízes saindo nele. Essa não aconteceu isso. Porque está tão exposta, que o inimigo vem e rouba a palavra. A exposição nessa vida está tão grande, que a palavra não chega a germinar. Mas também é assim, não para. Hoje eu estou ali, amanhã eu estou aqui, amanhã eu estou acolá. Eu não estou falando de pessoas que mudaram de igreja, porque mudar de igreja às vezes acontece. Eu estou falando de pessoas que estão andando, anda para lá, ou se não vem para a igreja aqui, amanhã já está no bar de novo, depois semana que vem para a igreja, aí depois está de novo fazendo isso, fazendo aquilo, porque não consegue se firmar. Essa falta de firmeza, você de tanto ficar andando, está dando rigidez no solo. E aí não importa a palavra que é liberada, porque a palavra vai ser liberada, e a ave vai vir, ó. A segunda semente, ela vai cair em um local onde a terra está só na superfície. Como assim, Renan? Existem solos que nós limpamos, mas logo bem abaixo da superfície está cheia de rochas. Bem abaixo da superfície tem muitas pedras. Só que eu não quero que as pedras fiquem amostras. É fácil, é só jogar um pouquinho de terra por cima e ninguém vê. Joga um pouquinho de terra, quem está olhando de longe está achando que o campo está pronto para ser semeado. Mas quando o semeador lança a semente não consegue penetrar. Ela chega a germinar, mas a raiz não consegue penetrar na terra. E por que ela não consegue penetrar na terra? Porque está cheia de pedra. São as pedras recebidas da vida. Só que nós poderíamos ter recebido essas pedradas e lançado elas fora. Mas nós preferimos jogar só uma pasada de terra por cima e esconder. Os outros escondam, mas meu coração continua cheio de pedra, irado, iracundo. Uma pessoa cheia de mágoa, cheia de tristeza.
Uma pessoa aonde tudo irrita ela.